Logo no começo do programa de hoje, eu vou até as ruas de Araraquara acionar o Ari Campos, porque quando a gente fechava a pauta do programa de ontem, recebemos a informação de um cidadão de Dourado que foi encontrado morto com disparos de arma de fogo. Um homem de 62 anos, presidente de uma ONG, a ONG Unida, criada a partir de 2017 para fiscalizar o poder público lá em Dourado, a partir de um aumento de 100% no IPTU daquele município. Acho que o aumento foi por volta de 2016, e aí logo depois a ONG foi criada. E ele era o presidente, acompanhava muito de perto o poder público, fiscalizava, fazia denúncias, e na cidade se fala muito na possibilidade de crime com ligação política. Mas o Ari Campos tem detalhes desse caso que foi registrado ontem na polícia, teve todo o trabalho da perícia, e a gente vai acompanhar esses detalhes para depois a gente começar a discutir o assunto e tentar ouvir até mesmo o delegado que já iniciou as investigações lá para Dourado. E a Polícia Civil de Dourado investiga a morte deste presidente de uma ONG que investigava ações políticas no município. Marcelo Miguel Ortiz, de 62 anos de idade, era presidente desta ONG e estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando havia combinado uma negociação de um lote com dois indivíduos que iriam chegar próximo à sua propriedade rural em uma moto. Acontece que ele não deu mais sinal de vida. Ontem à tarde, em buscas, a polícia conseguiu localizar o carro da vítima. Vítima que estava morta no banco traseiro deste veículo. De acordo ainda com a polícia, o anel e uma corrente estavam com a vítima, apenas o seu celular desapareceu. Uma equipe de perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao IML. A Polícia Civil investiga agora se Miguel foi vítima de um assassinato ou se foi vítima de um latrocínio. O caso continua sendo investigado. Nós vamos tentar falar com o delegado ainda durante o programa, Ari, para saber o que foi apurado de ontem à tarde, quando o corpo foi encontrado, até agora. Porque o Marcelo Miguel, de 62 anos, estava à frente da ONG e tinha um trabalho muito próximo, acompanhando, fiscalizando, denunciando possíveis irregularidades no mundo político de Dourado. E, de repente, aparece morto. O que sumiu dele, como relatou o Ari, apenas o aparelho celular. O carro não foi levado, a corrente de ouro do pescoço, um anel de ouro também não foram levados. Então, a Polícia Civil está trabalhando nesse caso desde ontem e é importante a gente procurar saber se há indícios, se a polícia já tem essa linha de investigação da possibilidade de crime político. Claro que está tudo no início, a polícia também não vai sair revelando, né, as suas principais linhas de investigações. Mas o fato é que na cidade muita gente comenta dessa possibilidade. Claro que é importante que, nesse momento, Madalena, nada seja descartado, porque há informações até que duas pessoas em uma motocicleta foram vistas na área rural ali, nos terrenos em que ele tem, na fazenda em que ele teria ali, e logo depois ele acabou desaparecendo e encontrado morto com disparos de arma de fogo. Está descaracterizado por completo o latrocínio, né? Sim. Porque levaram apenas o celular do rapaz e deixaram a corrente de ouro, o anel de ouro que ele portava e outros documentos que poderiam ser importantes no momento de um latrocínio. Então, descaracterizado o latrocínio. Agora, eu até gostaria de saber qual que estaria sendo a atuação política, já que a polícia leva para esse lado, né? A possibilidade de um crime político. Gostaria até de saber da atividade política do Marcelo com a sua ONG. Foi bastante atuante naquele momento em que elevava-se o imposto predial e territorial de Dourado. Quer dizer, montou a ONG, tinha muita participação, mobilizou bastante a cidade e não sei se teve continuidade, se até hoje essa ONG tinha uma participação ativa e promovia algumas questões que pudesse ocasionar esse ódio político. Então eu até gostaria, viu, de muita gente que nos acompanha aí em Dourado, tá certo? Passar, não precisa identificar nomes não, mas
até nos orientar aqui se ele tinha uma atividade de uma participação política através da ONG criada por ele. Você tem essa informação, Chico? Tem uma participação ativa política atualmente? É contrário ao prefeito, favorável ao prefeito? Que grupo que estaria exatamente atingindo pelas suas posturas políticas, né? Já que a própria polícia não descarta a possibilidade de um crime político. Madalena, a informação que chegou ontem, no final da tarde de Dourado, é que a ONG continuava atuante, inclusive na semana passada ele havia ido fiscalizar uma obra do Poder Público, fiscalizava tanto a Prefeitura como as ações também da Câmara Municipal, lá do Poder Legislativo. Agora, é claro que a gente precisa ouvir pessoas que estavam mais próximas do Marcelo, dessa ONG, que acompanhavam a atuação dessa organização não governamental, para saber realmente se ele fazia denúncias ao Ministério Público, se tinha levantamento de possibilidades de irregularidades ou não. Então, isso é claro que tudo está muito no início, mas é importante que você que é de Dourado e que acompanhava de perto a atuação da ONG Unida possa passar informações aqui para o nosso programa. Foi executado, não tem dúvida, foi executado. Estava no banco de trás do carro e morto a tiros, né? Ele foi retirado do volante do carro, colocado atrás do carro e executado. Por enquanto, essa é a informação, Madalena. Essa é a informação. Se há outro perfil que possa levar de repente, a outra situação, a polícia ainda não divulgou. Pois não, Luiz? Não, eu só ia dizer que as informações são de que ele realmente era muito crítico à atual administração, né? É impressionante, levantar-se uma suspeita como essa em pleno século XXI numa cidade como Dourado, em que há animosidade política, né? Como em todo pequeno município brasileiro, mas enfim, todos se conhecem, todos se conversam. Uma cidade pequena e absolutamente tranquila, né? Nunca houve algo semelhante. Então, acho que é prematuro dizer que a única possibilidade é de crime político por descontentamento, porque isso é algo um tanto quanto corriqueiro, né? Essa disputa política. Vamos aguardar as investigações, que de fato têm toda a característica de uma execução, mas que pode ter outras motivações. Nós vamos até daqui a pouco, Chico, se você permitir, fazer um contato com um jornalista da região que conhecia o presidente da ONG bem de perto, está acompanhando o caso e talvez ele possa trazer mais alguma atualização. Porque a partir do momento que também mexe com terra, né, você sabe muito bem que existe disputa, né, entre situações, ocupação de uma determinada gleba. Então a gente sabe perfeitamente que também nesse meio pode existir aí, principalmente em cidades menores, pode existir uma diferença muito grande. Então a gente fica na expectativa realmente da evolução das investigações. O delegado está calado até agora, não abriu a boca, né? Parece que essas questões aí de um suspeito de um crime político, conversa de corredor, né? Então vamos esperar para ver exatamente o que aconteceu num caso como esse. Ainda ontem à tarde, a nossa reportagem fez contato com o delegado, ele estava em diligências, estava no local do crime, saindo para fazer diligências, para tentar apurar realmente o que havia ocorrido. Se era um latrocínio, se era um crime de repente com ligação política ou não. Agora, ele não passou nenhuma informação ontem, quando a nossa reportagem fez contato com ele. Talvez agora, durante o programa, a gente consiga um contato com o delegado e talvez novas informações em relação a esse caso. Sintomático, né, é o desaparecimento do telefone celular, né? Porque o telefone celular registra as últimas conversas, então a pessoa pegou bem o celular. Mas tem uma coisa, né? Pedindo na justiça, você vai poder recuperar todas essas ligações, conversa de WhatsApp, não necessariamente, Madá, porque o WhatsApp é criptografado, fica um tanto quanto difícil você recuperar ou ter acesso a essas informações, né? As ligações, sim, é possível, dependendo da operadora, ela fornece até um extrato das ligações feitas, né, durante o último período. Enfim, e se havia alguma ameaça, certamente as pessoas próximas ou familiares, principalmente, saberiam, colegas da ONG, inclusive. Nós estamos com o Sérgio Ronco, que é jornalista naquela região, acompanhou, inclusive, o caso ontem. Eu tenho informações que ele esteve no local do crime. Sérgio, o que você conseguiu apurar, você que, inclusive, era bem próximo do Marcelo, em relação à morte dele? Realmente há comentários na cidade da possibilidade de ter sido um crime com envolvimento político? Olha, nada é descartado, né? A estranheza veio com informação ontem de parentes do Marcelo que ele havia desaparecido. Ou seja, que ele não havia dormido em casa na noite de ontem.
O último contato havia sido feito com o gerente da propriedade rural que ele tem em Dourado, na estrada que liga Dourado a Brotas, por volta das 6 horas da tarde. E depois os parentes não tiveram mais contatos com o Marcelo. E ontem de manhã foi aquela correria, onde que está o Marcelo, o que será que está acontecendo e tal. Fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. E aí começou aquele desespero da família, que não tinha notícia nenhuma, quando veio a informação de que o próprio gerente lá da fazenda, o administrador da fazenda, havia encontrado o Marcelo no seu próprio carro, longe da estrada que leva ao sítio dele, coisa de 800, 900 metros. E quando veio essa informação, eu realmente estive lá no local, a polícia já estava lá, chegou minutos antes, e realmente o corpo do Marcelo estava no banco traseiro do carro, de bruço, com a porta traseira aberta. A frente do carro mostrava que havia sido, que tinha sido batido, o impacto, né? O corpo dele apresentava de sangue, né? Até então a polícia científica não havia chegado. Depois a polícia chegou e parece que o laudo aí realmente mostrou que ele levou um tiro no braço esquerdo, atravessou todo o tórax, saindo na axila do braço direito. Agora, sabe, nada é descartado. O Marcelo é executivo da ONG Unido. A ONG Unido tem por objetivo alavancar processos sociais na cidade, como foi feito. Um dos exemplos é a Igreja Matriz, que foi reformada com recursos de empresários, mas quem levou à frente esse processo foi o próprio Marcelo da Unido. Agora, né? como que era, o Ronco, a atuação dele ligada a questões políticas? Ele tinha um trabalho de fiscalizar muito de perto, de fazer denúncias no Ministério Público? Sim. Tem. Tem um trabalho de acompanhamento dos poderes constituídos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Ele acompanhava algumas sessões de câmaras importantes na cidade. Ele se reunia com o grupo da Unido, né? E lá eles determinavam o que poderia ser feito. E quando havia indícios de possíveis irregularidades, ele, como era o diretor executivo, ele tomava a frente para algumas representações junto ao Ministério Público. Agora, Sérgio... Realmente ele tinha essa atuação também. Agora, tem essa a última batalha, por exemplo, o caso mais tocante, o caso mais marcante que houve entre o Marcelo, eu não sei se o legislativo ou o executivo, você que cobra aí Dourado, qual que seria o assunto que teria levantado, que poderia ser o assunto que poderia ter causado uma questão como essa, o que teria sido o mais relevante? Não, eu acho que a luta maior da ONG, no caso político, foi quando houve aquele aumento do IPTU, né, do imposto do IPTU, que primeiramente foi taxado em 100% de aumento, né? Depois houve o recuo para 50% e depois num terceiro recuo ficou aí por volta dos 35%. Nesse caso, houve sim uma batalha muito grande com a ONG Unido, né? Que defendia a população que era um absurdo esse aumento. Houve esse embate com a defesa da ONG em defesa da própria população. Bom, quer dizer, é um caso muito antigo, né? Eu acho que não estaria
remoendo 2 até agora, anos, né? 3 Então, anos depois. vamos esperar para ver, né, Chico? Eu vou agradecer o Sérgio e tal, Sim. esperar para ver o que o delegado tem a dizer a respeito do assunto. Vamos tentar falar com o delegado durante o programa. Agradece o Sérgio Ronco aí pelas informações. Esse é o caso de Dourado. Você tem alguma informação, Madá? Olha, eu tenho uma informação aqui, mas eu quero trazer no decorrer do programa, porque já estamos avançando aqui com 19 minutos de programa, né? Mas a Carmen Moreira, ela está enviando uma mensagem aqui pelo nosso Facebook, dizendo: bom dia, Madalena. Desejo a vocês aí um ótimo dia. Gostaria que vocês dessem a oportunidade de direito de resposta para o funcionário de Gavião Peixoto que o seu programa jogou na rede social. A mãe dele, inclusive, está tentando falar com vocês, mas o programa não quer dar oportunidade para ela. Somos ouvintes, admiramos o programa de vocês, sabemos da seriedade do seu programa. Que história é essa do nosso programa? Bom, nós não está jogamos tendo absolutamente Não, nada pera um na pouquinho rede. só. Nosso programa está dando oportunidade para se falar. Com quem que a mãe dele manteve contato que disse que nós não damos oportunidade para falar? A mãe dele mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Eu, sinceramente, tenho interesse em falar com ele, não com a mãe. Eu acho que quem deve dar explicações é ele. A mãe não deve dar satisfação a ninguém. Vamos recuperar o caso? Vamos recuperar o caso. É aquela denúncia de um funcionário comissionado da Prefeitura de Gavião Peixoto que usaria uma ambulância diariamente para fiscalizar obras pessoais. A obra dele, ele visitaria quase todos os dias com a ambulância. Isso estava circulando lá em Gavião Peixoto, muitos moradores nos cobraram, vocês não vão falar nada, está aqui denunciado. Nós trouxemos o caso na segunda-feira aqui no programa, mostrando aquela questão do abuso e das dúvidas que pesam ao homem público, a misturança do público e do privado. Foi o comentário que fizemos, foi a crítica que fizemos, e ficamos de trabalhar melhor o assunto ao longo do programa. Acabou nem dando tempo, Madá. Ficou limitado aí a um comentário no primeiro minuto com a exibição da foto. O espaço está assegurado. Aliás, o espaço assegurado, nós estamos caçando ele a partir de agora, mas aliás, não a mãe, né? Não a mãe. Eu não vejo motivo para falar com a mãe, né? Aliás, ele se pronunciou nas redes sociais, fez ataque ao nosso programa e disse que, olha, eu fui realmente na obra, mas eu fui socorrer o pedreiro. Então a mãe mandou uma mensagem dizendo que não é verdade. Ele reconheceu no Facebook que foi até a obra e deu a alegação de que foi socorrer o pedreiro que tinha se machucado. Não tem como reconhecer, né? Porque a foto está lá, né? Quer dizer, tá a perua a viatura do município, né? Da saúde. Se tiver aí, pode reproduzir, meu dinho. Então, e a obra ao lado ali. Então, quer dizer, ele estava na obra. Agora, se ele foi socorrer um funcionário... Socorreu o funcionário. Agora, quem denuncia diz que não, que toda manhã ou todo dia ele estava lá. Bom, é simples. Se ele foi socorrer o funcionário, é só mandar um protocolo de atendimento no pronto-socorro de Gavião Peixoto, me explicar qual foi o médico que atendeu o pedreiro, né? Aliás, nós vamos até visitar o pedreiro. Tá lá, a ambulância bem lá. em frente à obra. Nós vamos até visitar o pedreiro hoje para saber se ele se recuperou e ele nos mostra até o machucado. A gente está preocupado com ele também. A gente vai fazer essa visita, ele mostra o protocolo de atendimento no pronto-socorro e aí fica tudo esclarecido. Agora, não pode se repetir, né? Você não vai socorrer o pedreiro todos os dias com a ambulância. Então, viu, Carmen, nós estamos querendo falar com ele, com a mãe dele não, tá certo? Aliás... Não vamos envolver familiar nessa. Então, que a mãe não tem nada a ver com a história, né? Então, gostaria de conversar com ele e ele explicar, porque ele foi feroz na rede social, né? Na rede social. Agora, a população de Gavião está cobrando 1, 2, 3, 5, 10 pessoas dizendo, ó, todo dia ele está lá na sua obra, fiscalizando sua obra com uma viatura municipal. E ele como funcionário de confiança da Prefeitura Municipal, é isso, né? Isso. Funcionário de confiança. Simples, é só deixar o telefone dele aqui na rede social, que a nossa produção liga para ele.